Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li Um Lugar Bem Longe Daqui, da Julia Owens, com tradução para o português da Fernanda Abril. Esse livro saiu no Brasil primeiro através do clube de assinatura Intrínsecos, e eu lembro que logo na época que ele saiu eu assisti a algumas videoresenhas bastante positivas em relação ao livro e já fiquei super curiosa para ler. Assim que ele saiu nas livrarias, eu já tava com muita vontade de comprar, acabou que eu consegui esperar a Black Friday e achei ele numa super promoção na Amazon, comprei, e aí logo agora no começo do ano eu já quis ler, aproveitei para usar ele para intercalar a minha leitura de Grande Sertão Veredas, né? Eu tenho intercalado com alguns livros um pouco mais curtos e foi uma ótima pegada, porque ele é um livro que ele realmente prende bastante a atenção. E, bem, vamos conversar então um pouquinho sobre ele. Bem, Um Lugar Bem Longe Daqui é um livro que a princípio ele parece despretensioso, mas que se você tá disposta a viver ele a fundo, ele entrega bastante coisa, né? Acho que a minha ideia geral do livro, assim, é que ele é uma leitura contemporânea de clássicos como Corcunda de Notre Dame e Frankenstein. Por quê? Porque a gente tem aqui, essa bolinha da Filomena tá batendo nas minhas costas. A gente tem a Kia, que é a protagonista desse livro, que é uma menina que ela foi criada meio que isolada no Brejo, né? Ali na região em que a cidade dela tem um brejo que é afastado, que, enfim, é só mato e bicho, e ela mora ali. Por quê? Os pais dela moravam ali, né? O pai dela era um cara que prometeu mundos e fundos pra mãe dela, mas que quando eles casaram a vida deles foi degringolando e sem dinheiro nenhum eles foram morar num casebre nesse brejo. E a família acabou sendo desmantelada por conta da violência de gênero. Eles tiveram vários filhos, só que o pai dela batia na mãe dela, e em determinado momento a mãe dela não consegue mais, né? E no início do livro, o livro tem duas linhas temporais, tá? Uma delas é um romance de formação que conta a história da Kia desde criança, e a outra linha são poucos dias ali no meio da década de 70, onde um crime está sendo debatido e tentando ser solucionado ali na sociedade local. Mas, pois bem, nessa linha do tempo que fala sobre a Kia, a gente vai conhecendo aos poucos a história da família dela e por que tudo se degringolou. E logo no início a gente acompanha ela pequena e a mãe dela indo embora, e logo em seguida irmãos dela indo atrás, até que fica só ela e o pai por alguns anos, e em determinado momento o pai sai e não volta também, e a Kia acaba crescendo sozinha, marginalizada pela sociedade, né? Ela vai ser sempre conhecida como a menina do brejo, aquela menina esquisita que não fala direito, e por isso eu acho que ele né, essa versão contemporânea dos clássicos que eu citei, porque eu acho que a autora acaba bebendo sim nessa água, e eu achei sim uma releitura muito interessante dessa ideia. Eu gosto desse tipo de história que retrata uma pessoa que fica isolada e acaba sendo tratada como um monstro e se marginalizando por causa disso. Eu acho que é interessante a gente pensar que consequências esse tipo de tratamento devolve para a sociedade, né? Uma coisa meio, o ódio que você semeia volta para você de alguma forma. E a gente tem então a Kia, essa menina que cresceu isolada no brejo, contando com a ajuda de pouquíssimas pessoas, e desenvolveu o seu próprio jeito de aprender, a sua própria inteligência. Eu acho que existem várias formas de inteligência e a gente, na nossa sociedade, considera poucas, né? E a Kia, no caso, ela não aprendeu a escrever, ela não aprendeu a ler, isso ela vai fazer bem mais tarde, só que ela desenhava muito bem e ela vivia ali o tempo todo em contato com a natureza, então ela registrava com desenhos, espécimes de tudo quanto é planta e bicho da região que ela conhecia. Isso acabou configurando um material gigantesco de um super estudo aprofundado sobre a região que só ela tinha, enquanto as pessoas achavam que ela era ignorante e burra, e enfim. Então eu acho que a Julia, além de todas as outras propostas políticas dela, por que não, né, políticos sociais que ela traz nesse livro, como a própria violência de gênero, que está bastante presente aqui, ela traz questões como essa que a gente precisa estar disposto a enxergar no livro, porque ele não é um livro panfletário, ele não é um livro que faz discursos políticos óbvios, mas ele é um livro permeado de leituras sociais e psicossociais que a gente pode fazer se a gente se dispõe. Mas bem, né, vou tentar falar do livro de uma forma um pouco mais objetiva. A gente tem, então, a vida da Kia em uma das linhas narrativas do livro, e na outra a gente tem o pessoal local e delegacias e detetives tentando desvendar a morte de um garoto, de um homem adulto com seus 20 e poucos anos, que foi encontrado caído no brejo por dois adolescentes. Só que esse garoto, ele é um ex-quarterback, eu não sei direito essas posições de futebol americano, mas ele era, né, um jogador
que ficou conhecido na região, porque ele era o menino estrela da cidade. Ele é filho de um casal influente, então é óbvio que tá todo mundo movendo mundos e fundos pra tentar descobrir quem matou esse menino, porque aparentemente ele foi assassinado sim, embora ainda estejam tentando provar. Ele foi encontrado caído no brejo, com a cara na lama e um pouco machucado nas costas, e é óbvio que eventualmente a Kia vai ser suspeita disso. A gente já tem tudo isso aqui na orelha. A gente sabe que essas duas linhas do tempo eventualmente vão se colidir, e a gente vai tentar entender qual é a relação da Kia com esse cara, o Chase Andrews, o cara que morreu, e se ela matou ele ou não. Então o livro tem toda essa abordagem sociopolítica e de história e romance de formação, mas ela tem também esse lado thriller, que a gente tem esse assassinato e a gente tem a investigação. Inclusive a gente tem cenas de tribunal aqui, eventualmente. Eu adoro esse tipo de cena, assim, eu fico sempre muito curiosa, eu adoro ler o que os advogados estão falando, eu acho muito interessante acompanhar isso, e é uma das partes de grande clímax do livro, né? Como eu falei, ele é um livro que me prendeu. Na verdade, eu achei que eu ia dar 3 estrelas pra ele, só que eu acabei dando 4, porque ele me prendeu mais do que eu imaginava. Eu terminei de ler o livro à noite num dia, e no outro dia eu acordei pensando nele ainda. Ele foi um livro que mexeu comigo, os desdobramentos do caso mexeram comigo, porque é claro que eu tinha feito as minhas próprias suposições, e uma das minhas suposições acabou sendo verdadeira, mas de uma forma que eu não imaginava. Então, mesmo tendo previsto um pouco, eu fui tomada assim pelo resultado. No final eu não estava esperando por aquilo, e então eu acho que foi um thriller bem construído, assim, que pra mim, assim, depois que eu digeri e pensei, ele se tornou muito possível na minha cabeça. Então eu gosto muito do rumo que a autora deu pra isso. Ele é um livro, assim, em questão de narrativa, ele não tem nada demais, ele não tem uma escrita muito bonita, ele não é floreado, ele não tem uma narrativa bela per se. É um livro mais curto e grosso, assim, uma escrita crua, mas que entrega exatamente o que precisa entregar. É um livro que ele cumpre exatamente o papel dele, ele sabe a que veio e ele faz, assim. A autora, ela é correta, digamos assim. Ela entrega um livro interessante, bem escrito, mas que também não é nada demais. Não é um livro cuja escrita vai fazer a gente querer colar mil flags, não é aquela escrita que vai trazer frases incríveis que vai marcar nosso coração, mas é um livro bastante interessante, que eu gostei mais do que eu imaginava, assim, que eu acabei de ler. Como eu falei, eu acho que o retrogosto dele é melhor ainda do que eu imaginava, e é um livro que eu recomendo. É um livro que eu acredito que tem bastante pra entregar. E a princípio, né, acho que no fechamento do mês eu falei que eu não entendi direito por que as pessoas tinham pirado tanto em relação a ele, assim, melhor do ano, né, que eu lembro que as pessoas estavam falando isso quando fizeram a resenha assim que ele saiu. E de fato, eu não acho, pra mim ele não alcançou essa posição, mas ele realmente é um livro muito bom. É melhor do que eu imaginei logo que eu acabei de ler. Então às vezes é bom até demorar um pouquinho pra gravar o vídeo, porque a gente vai amadurecendo as ideias na cabeça, a ideia do livro e tal. Ele é um livro, acho que é importante falar também, eu esqueci, que ele fala muito bem de sentimentos. Ele fala de sentimentos sem fazer muito juízo de valor. Eu gosto disso, porque é claro que o que a gente faz, a gente é responsável pelo que a gente faz e a gente paga por aquilo que a gente faz. Só que entre sentir e fazer existe um longo caminho, né? E o sentimento, por pior que ele seja, ele é legítimo, ele é verdadeiro. O que vai mudar o seu caráter é o que você faz com ele ou não, mas sentimento é humano e é legítimo. E a autora deixa isso muito claro, assim, ela lida com sentimentos de uma maneira muito legal, mesmo sentimentos que não são louváveis. Ela demonstra isso, ela é capaz de colocar na escrita isso sem fazer julgamento de valor. Então a gente consegue humanizar as pessoas e entender o que elas estão sentindo o tempo todo. Não, repito, que isso justifique seus atos. E então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês já leram o livro, comentem aqui embaixo. Se vocês ficaram com vontade de ler, vamos conversar, porque essa é a melhor parte. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!